Boa! Vamos começar então uma live sobre testemunhos, né? Sobre depoimentos, sobre prova social do que pode acontecer na vida de alguém após um treinamento de autoconhecimento. Eu estou aqui com a Selma e o Hiroshi, um casal que fez, no mínimo, uns 10 treinamentos conosco. Treinamentos de autoconhecimento. Treinamentos de olhar para si e entender o que pode ser mudado para que eu tenha uma vida melhor, né? Então, me contem assim, qual é a profissão de vocês? Dá um mexerico aí, vamos lá. O que faz a Selma, o que faz o Hiroshi hoje? Eu sou formada em administração, mas a minha função hoje na empresa que eu atuo, que eu trabalho, eu sou coordenadora de vendas. Você pode falar qual é a empresa? Sanremo SA, utilidades domésticas para o lar. O que produz a Sanremo? Produtos para utilidades domésticas, né? Para o lar. Potes, lixeiras, baldes, utensílios para o lar. Aqueles Compra em plásticos. Sanremo, hein? Aqueles plásticos. Legal, bacana. Faz tempo que você trabalha na Sanremo, Selma? Só 9 anos. Só 9 anos. Olha só, 9 parabéns. anos. E Hiroshi, o que faz hoje? Além de tatuar, que eu estou sabendo. Ah, você viu? Você viu? Você é o próximo, hein? Então, eu sou administrador também de empresa. Aliás, eu e Selma, nós fizemos faculdade juntos, né? Ah, vocês se conheceram na faculdade? Não. Nós já éramos casados. Já. Ah, vocês já eram casados quando fizeram faculdade juntos? Já. Sim, nós fizemos faculdade já... Eu já tinha cabelo branco já. Que legal. Mas eu fiz todos os trabalhos dela também. Preciso desse detalhe? Mentira. E desde sempre eu trabalho na área de alimentação. Trabalho com franquias, né? Já trabalhei no Bob's, Girafas, nas franqueadoras, né? Sei. Ainda trabalho hoje eu abri uma empresa de consultoria e presto consultoria para algumas lojas, né? Que lojas? Você pode Girafas, Patrone, Bob's, né? Ah, que legal. Rubinho também é uma das empresas que a gente atende. O pessoal que mora em Águas Claras aí deve conhecer. É uma empresa que o forte deles é parmegiana, então, mas dessa área de food service, né? Food service, certo. E trabalhei também um tempo com vendas e tal, né? Mas é minha área mesmo, onde eu fico mais tempo, onde eu trabalho mais é a área de alimentação. Certo. E agora eu tô aprendendo a tatuar, né? Que legal. Sempre aprendendo alguma coisa nova, né? Desafio. Exatamente. Né? Tá certo, exatamente. Tá certo. Vocês moram onde? Porque alguém vai assistir isso e não é nem do Brasil, às vezes. Vocês moram onde? Nós moramos numa área de condomínios aqui entre o Gama e o Recanto das Emas. Chama-se Ponte Alta, ou Núcleo Rural Casa Grande. Que fica onde? Em Brasília. Ah, em Brasília, no Distrito Federal. Isso. Perfeitamente, muito bem. Bom, esconde. Não, é ótimo o lugar de vocês. Como estava a vida de vocês logo antes do treinamento? Qual era a dor para cada um de vocês? Para a Selma, qual era a grande dor que te deixava sem fôlego? E para o Hiroshi, qual era a grande dor? O que for permitido. Era a relação familiar. Relação pai-mãe, família, primeira família ali, irmãos, esses tipos de relacionamento. No momento era a minha maior dor, né? Okay. Era um relacionamento mesmo. E como você estava tendo essa grande dor? Como que ficava a cabeça, as emoções, a produtividade, a família, o casamento com essa grande dor que você tinha? Na verdade, assim, eu não tinha nem consciência que era realmente uma grande dor, né? Eu achava que
que tinha lá aqueles probleminhas, mas era coisa corriqueira, de família. E eu não tinha tanta consciência que isso me prejudicava tanto, né? Então, conhecendo e ouvindo falar dos treinamentos, antes era muito turbulento, porque eu não compreendia por que aquilo doía, por que eu tinha aquele sentimento. Eu me culpava muito, porque eu não sentia o que eu deveria sentir, e ficava me cobrando, olha, por que você é assim? Por que você não se doa para sua família, para sua mãe? Você tem que amar mais a sua mãe, você tem que amar os seus irmãos. E eu não me sentia tão livre para isso, não era verdadeiro isso, né? E eu me cobrava. Então era assim, era turbulento, era bem conflituoso, era um tal de me culpar porque eu não me doava e não entendia o porquê, né? Então, depois que eu ouvi falar dos treinamentos, foi que eu falei, não, alguma coisa tem, eu vou buscar entender o que é, porque normal não é, né? Mas era tudo muito conflituoso, muito. O que era conflituoso, especificamente? A minha cobrança, Amy, assim, eu vou falar bem aberto, quem me conhece e está assistindo a live sabe, eu tinha um relacionamento muito conflituoso com minha mãe. E eu sempre tinha aquela ideia assim, nossa, mãe é paz, é ternura, é afeto, é acolhimento. E eu não sentia isso, nem de mim para minha mãe, nem da minha mãe comigo. O conflito era esse. Por que eu não tenho esse afeto, esse carinho, esse afago com minha mãe? E eu me culpava, porque filha tem que ter, filho é obrigado a ter, é minha mãe. As pessoas em minha volta sempre endeusaram as mães, né? E eu não tinha isso, eu não sentia isso. Você se culpava, entendi. Okay. Culpava e me cobrava. Me cobrava muito. E isso refletia na sua produção do trabalho ou não? Interferia de alguma forma ou não? No trabalho diretamente eu não percebia. Até então eu não percebia. Me interferia realmente na minha relação familiar. Até dentro da minha casa. Minha relação com a Laís, minha relação com o Lucas. Isso, com meus filhos, né? Com seu marido também ou não? Não, com o Rioshi nem tanto. Assim, algumas coisas eu contava para ele que eu sentia, mas nada conflituoso com ele, em relação a ele, não. Entendi. Então você disse que você tinha um conflito com a sua mãe e isso refletia também na relação sua com seus filhos. Sim. Interessante, sim. Legal. Então esse era o cenário. Diga. Diga. Isso. Era. Okay. E eu só percebi esse cenário depois que eu comecei a fazer os treinamentos, que eu comecei a perceber qual era o cenário. Então, que até então não era consciente. Entendi. Essa era a dor que você vivia antes do treinamento. Ok. Era. Então, aí depois a gente fala do pós-treinamento. E você, Rioshi, como era a sua realidade, meu amigão? Antes do treinamento, qual era a dor do Rioshi? Eu sempre fui um cara muito introspectivo, né, Cris? Eu sempre fui um cara muito fechado, muito calado, muito meio pedra, né? Aquele cara assim que não expressa sentimentos, que não... muito insensível, eu era muito insensível, muito recluso, né? Aos meus princípios, aos meus valores, o que eu achava que era certo, o que eu achava que era errado. Eu não dividia isso com ninguém, eu não dividia quase nada, né? Mas o grande lance que eu descobri e que foi uma porrada na cara para mim é que eu achava que estava tudo perfeito. Eu sempre achei que estava tudo certo. Esse é o grande engano que a gente comete, né? A gente acha que a gente sabe o que é bom e como que as coisas têm que ser, e isso está na nossa cabeça, né? E é quando você começa a descobrir que as coisas que você julgava que estavam bem, não estavam bem, aí é que começa o grande desafio, né? Mas você não percebia isso antes, né? É a mesma não percebia, não percebia. Não percebia. Não percebe que tá. Entendi. Exatamente. E por mais que as pessoas me dissessem que eu era muito carrancudo, o Rioshi é um cara... Sério demais. Eu tenho medo do Rioshi, sabe? Eu já ouvi pessoas falarem isso pra mim.
Depois dos treinamentos, né? Que eles viram que não tinha mais muito a ver o Ryoshi depois dos treinamentos e antes, eles começavam a me falar, olha, eu tinha medo de você. Olha só. Né? Isso, e eu não percebia isso, eu achava que era um cara legal. Né? E aí, o que é interessante, assim, a Selma começou os treinamentos primeiro que eu. Né? Foi você que fez primeiro, né, Selma? Eu só fui fazer o primeiro treinamento, que é agora a Origem, né? Na época era a Viagem, depois que ela fez o segundo treinamento, que é o Dínamo. Mesmo? E essa mulher começou a ficar diferente, né? Para melhor, lógico. Como assim? Dá um exemplo de diferente. Ela começou a ficar mais feliz, ela começou a não ligar para algumas coisas que antes ligava, que eu fazia e aí irritavam, e ela passou a não se irritar mais. Eu falei, mas o que está acontecendo? Olha, né? Olha. E um dia ela chegou em casa, foi para um tal de Dínamo. Uhum. Chegou em casa o Dínamo vai acontecer agora no final do mês de novembro. Ai, tô tão feliz, Emi. Nossa, eu fiquei muito feliz quando você marcou. Essa mulher chegou desse Dínamo e ela se prostrou no meio da sala, assim, numa atitude que é bem conhecida da gente, né, do Dínamo. Uhum. E eu falei assim, meu Deus do céu, tá endemoniada essa mulher. O que aconteceu, né? Eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que saber o que é que tá acontecendo com essa mulher. Ela tava com muita energia. Voltei até amando o trovão, não foi? Voltou amando meu cachorro, essa mulher. Eu não entendia mais nada. Aí mudou tudo, olha só. Aí eu falei, não, tem uma coisa diferente acontecendo, né? Uhum. Aí eu resolvi fazer a viagem. E daí para frente as coisas foram acontecendo e as realidades, as reais, né? Realidades foram aparecendo, porque a gente cria realidades fictícias, né? A gente cria um mundo que a gente acha que é o certo, que é o real, que é o perfeito, e se esconde atrás disso. Uhum. E quando o mundo de verdade, quando a realidade mesmo bate na nossa cara, ou você muda ou você muda. Olha né? Só. Uhum. E aí eu comecei. E aí sim eu comecei a sentir e a entender que eu tinha dores. Né? Eu tinha coisas para resolver, mas eu não me permitia resolver. Cara, né? O que você está falando, Ryoshi, o que você está falando é interessante porque parece que a gente veste uma armadura durante a vida e não tira a armadura. E a gente só se olha no espelho através da armadura. E aí a gente acaba se acostumando com a armadura, acreditando que essa armadura somos nós. Todo mundo vê a gente e diz, bicho, isso é uma armadura, para com isso. E a gente diz, isso sou eu, né? E aí, quando faz um treinamento de autoconhecimento, é que você percebe, pô, não preciso mais disso. E aí você tira a armadura e aparece o ser humano. Então, já que você falou disso, Selma, qual foi a grande mudança que você percebeu no treinamento à viagem? Quando você fez? Eu compreendi, entendi e aceitei, passei a aceitar a minha vida como ela era antes. Eu compreendi o porquê que eu passei por tudo aquilo, porquê que eu tinha essa aversão à minha mãe, porquê que eu não tinha esse relacionamento com ela, com meus irmãos, com meu pai também. Então, assim, para mim, a grande virada foi essa. Foi essa porque eu não melhorei 100%, mas eu compreendi, entendi e adquiri algumas ferramentas que me fizessem ressignificar e olhar de uma outra forma. Então, começou por aí. E olha que quando eu fui para a viagem, eu não fui pensando nas minhas dores. Eu fui de curiosa, porque eu fui no The Winners Night, levando uma cunhada minha que estava passando por uns processos difíceis, achando que quem merecia
fazer o Era treinamento era ela, e não eu. E eu fui para acompanhar, porque eu achei que estava tudo. Eu não achava nada. Eu só queria saber o que, que tinha lá dentro e o tal do nananã. Eu quero saber o que, que tem aí dentro. E fui pensando assim, não, eu vou para fazer companhia porque ela merece e ela precisa. Eu não. Só que lê do engano, né? Quando você chega lá, você vê que Começa a você perceber merecia algumas coisas. isso, né? E percebe algumas coisas. Na minha maior mudança foi essa. Quando você chegou do treinamento, qual foi a primeira coisa que você fez? Que você tanto queria e ficava pensando no treinamento, o que, que você fez quando saiu do treinamento? Quando eu saí do treinamento, eu só queria ir para minha casa, vi meus filhos primeiro, meu marido, meus filhos. E eu passei a olhar diferente minha casa. Eu brinco que eu voltei amando o trovão, porque eu implicava com o cachorro fazia xixi, eu implicava, então eu já olhei com outro olhar. E o primeiro contato que eu tive na minha casa com minha mãe, eu vou confessar que eu não cheguei quebrando 100% a barreira, mas eu fiquei mais aberta para ela, né? E conversei com ela, com outro olhar, tentando compreender, entender que era o jeito dela, ela não iria mudar na altura que ela estava, que eu que já tinha adquirido uma ferramenta, quem tinha que aceitar e mudar seria eu, porque eu já tinha adquirido esse. A consciência da tão nossa mais responsabilidade, leve. né? E ficou muito leve, acredito, muito mais leve, porque eu tirei as culpas. Isso. Porque eu descobri por que eu tinha esse relacionamento com ela. Eu a culpava de um monte de coisa, de dores minhas por decisões dela. Entendeu? Perfeitamente, entendi. Perfeita, ótimo. Então, é assim, a gente, antes do mundo do autoconhecimento, a gente acha que está bem, usando uma máscara, usando uma armadura. E depois que a gente começa a se olhar, se conhecer, a gente pode tirar a armadura, reconhecer os outros, o que gerou nosso comportamento atual e saber que a vida é um processo, a transformação é um processo e que depende da nossa atitude, né? Não depende do outro mudar, depende de mim. Se eu quero mudanças na minha vida, eu que vou mudar, né? Muito legal. E isso é para a vida, né, Cris? Você vê, tem quantos anos que eu venho fazendo os treinamentos e até hoje eu ainda tenho putz, até hoje eu ainda descubro coisas. Todos nós. E é muito um processo. Bom. Hiroshi, o que rolou no treinamento que abriu a sua mente? Na viagem, né? Na viagem. Primeiro, parece que abriu antes, foi a mudança da sua mulher, né? Não, aí foi a curiosidade, né? A curiosidade. Porque aí eu falei, alguma coisa de muito diferente acontece, né? E eu fui assim, eu sempre fui muito incrédulo, né? Cético demais. Muito cético. E aí cheguei lá e começou o treinamento e tal, e aquela coisa vai mexendo com você, vai te envolvendo, vai abrindo, destrancando algumas fechaduras, né? E assim, a principal coisa que eu descobri na viagem foi que eu podia sentir. Eu não sentia, eu me negava o direito de sentir, né? De me emocionar, de chorar. Eu tinha uma postura tão dura e tão inflexível e tão... No enterro do meu pai eu não chorei. Olha só. Uma coisa... Até hoje eu não consigo entender isso, sabe? E na viagem eu chorei pelo meu pai pela primeira vez. Né? Então, assim, foi uma emoção muito forte. Até hoje eu ainda me emociono quando eu lembro disso. Olha só. Né? Todas as vezes que eu vou ao retorno, que tem aquele momento, né, que a gente sabe qual é, que a gente lembra do pai e tal. E eu me emociono muito, né? Porque foi essa uma grande descoberta para mim, essa de saber que eu podia sentir, que eu podia demonstrar sentimentos, que isso não era fraqueza, né? E que era muito bom sentir as coisas, né? Deixar essas coisas mexerem comigo, com o meu estado físico, com o meu estado mental, emocional. Isso foi uma descoberta fantástica para mim. Nossa, e aí, em casa,
Em casa tudo ficou diferente, né? Tudo fica diferente, né? Porque aí já estava a Selma esperando para ver como é que eu ia chegar, né? E eu já sabia como que o que ela estava esperando, então foi tudo muito fácil, né? A relação minha com os meus filhos mudou demais, assim. Mudou Eu era muito seco, né? Mudou para onde? Mudou na questão do sentimento, né? Eu era muito seco, né? O afeto, para carinho. dar carinho, para receber. Parou. Então, estou fazendo a live aqui com Selma e Ryoshi, e você estava falando sobre uma grande mudança que o treinamento trouxe, foi você se tornar humano, né? E se conectar com as emoções, com o sentimento, poder chorar, ter chorado pela primeira vez a morte do seu pai, isso muda muita coisa, né? Isso demais. pesos, né? Nossa, como não, né? Eu me torno uma pessoa mais humana, e isso me permite me aproximar dos meus filhos, passo a ser carinhoso, um pai carinhoso, né? Coisa que faltava para eles começam a receber, né? Que mudança grande, exatamente, né? Que mudança exatamente. Bom, depois da viagem, a nossa vida familiar, ela mudou, assim, sensivelmente. Aí nem falo depois dos outros treinamentos, né? Porque aí a cada treinamento é um putz diferente, é um passo a mais, e aí assim a gente vai, né? Que legal, que legal. A vida antes e a vida depois de treinamento de autoconhecimento. A vida antes era assim, eu e Ryoshi, nós sempre tivemos um bom relacionamento, tanto é que até hoje a gente está casado, né? Quase 30 anos aí de casamento, mas a vida antes era mais individualista, Cris, era mais desfocada, sabe? Cada um tinha seus objetivos, tínhamos os objetivos em comum, mas assim, parecia que era um dia após o outro. E a vida pós-treinamento, não, a gente está mais preocupado com o que vai acontecer, a gente está mais atencioso, dando mais valor no que realmente importa, sabe? Não se sacrificando tanto só pela vida material, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu sou muito família, eu gosto de pessoas, eu gosto da minha casa cheia, eu gosto dos meus amigos. Então, isso passou a ser mais colorido. Eu falando de mim, uma pessoa mais sensata, mais equilibrada, menos instintiva. Passei a pensar mais antes de agir, né? Então, tive mais empatia, que antes eu tinha minhas crenças, minhas ideias, e era aquilo e pronto, muito dona da verdade, papuf. Não, depois do treinamento você tem mais empatia, você tenta se colocar no lugar do outro e entender o que está acontecendo com o outro antes de explodir, antes de dar uma confusão, antes de dar uma briga. Não virei santa, não, porque é um processo. Quando tem que brigar, eu brigo mais consciente. É um processo virar santa, né? É um processo longo, um processo canônico. Viu, né? Quando eu vou brigar, agora eu brigo consciente. Não é instintivo mais. Ryoshi, e eu agora antes e depois do treinamento? Conta aí. Como é que é? O Ryoshi, como é que era? O que é que mudou antes e depois do treinamento? Rapaz, é o seguinte. A Selma falou de colorido aqui, é meio clichê falar isso, mas é que a nossa vida antes era preto e branco, né? E ela passou a ser colorida. Então, assim, você enxerga as cores das coisas, né? Você passa a enxergar as nuances, né? Os detalhes das coisas. Ele ficou bocudo depois do treinamento. Passou a falar. Passou a falar, não. Ele começou a revidar e eu falei, caraca, esse treinamento foi bom pra ele, não. Foi ruim pra mim. Você sabe o que acontece? Foi bom pra ele, assim, foi ruim pra você. Como eu era muito introspectivo e assim, meio egoísta até, né? Uhum. A opinião das outras pessoas, para mim, não importava muito, assim, né? Ou se importava e eu pensasse assim, se eu revidar e falar alguma coisa, vai resolver?
Se não fosse resolver, fala, então deixa as pessoas falar sozinha aí. Viu, gente? Né? Que ele não era esse santo todo. E aí eu comecei a falar, não, mas eu vou falar. Não, eu vou falar. agora A pessoa tem que saber o que eu estou reivindicar. pensando. Né? A pessoa tem que saber o que eu estou pensando e tal. Claro. Mas eu e a Selma, a gente era muito assim. Eu era muito introspectivo, né? Aqui, muito introspectivo. E a Selma era muito estourada, né? Não, e assim, que vinha na mente, ela... E eu filtrava demais. Então, eu estava aqui e ela estava aqui. E aí a gente muitas vezes não se entendia. E com os treinamentos, a gente começou a perceber a questão de entender a posição do outro, de entender o momento do outro. De trazer um equilíbrio para a relação, né? Isso, como que funciona o outro, né? Primeiro eu tenho que saber como que eu funciono. Essa é a grande sacada, né? Então, a gente começa a aprender como a gente funciona e é inevitável que você comece a entender também um pouco como funciona a outra pessoa. E aí, como a gente começou esse aprendizado, a gente começou a equilibrar, sintonizar as faixas, né? Ela desceu um pouquinho de lá de onde ela estava, eu subi um pouquinho e a gente começou a se comunicar mais, né? E isso trouxe um ganho de qualidade de vida para nós imenso. A né? comunicação que vocês passaram a adotar trouxe um ganho de qualidade de vida para você. Exato. Mas no início foi bem turbulento, porque eu já tinha feito o treinamento e ele também. Então, quando ele percebeu que ele podia falar, eu tive que ter o aprendizado de usar a ferramenta lá dos treinamentos, da paciência, da resiliência e me calar, porque antes eu batia a boca, entendeu? Então, assim, eu falei, não, é o momento dele. Eu falei, caraca, eu acho que ficou bocudo depois desse treinamento, eu pensando, né? Mas ainda bem que eu já tinha feito, então eu estava já num processo de entendimento, entendeu? Isso. É muito importante vocês falarem isso, o casal entrar no mundo do autoconhecimento, ambos, não precisa ser simultaneamente, mas ambos buscarem um autoconhecimento, sabe? Porque senão tem essa defasagem, né? Imagina só o Ryoshi fazendo. Ele ia brigar não, ele ia expor a ideia dela e você ia, ia ser um conflito muito grande, né? Então, quando os dois crescem, a possibilidade da harmonia, o que não significa divergências, mas a possibilidade de harmonia aumenta. E a qualidade de vida também, né? Nós podemos nos amar, com 30 anos de casado estão aí. A gente pode se amar ainda que a gente não concorde um com o outro, né? E o amor é diário, né? Nossa, fico muito feliz. E aproveitando ainda que ainda temos alguns minutos, o que foi... O Ryoshi já disse um pouquinho sobre o dínamo da Selma. O que foi o dínamo para você, Ryoshi? O dínamo para mim, eu brinco, né? Eu falo para todo mundo que a viagem para mim ela foi assim. É como se eu entrasse num carro e virasse a chave. Quando eu virei a chave, acendeu o painel e eu tive conhecimento e contato de todas as ferramentas, de todas as coisas que eu tinha à minha disposição. Eu precisava aprender a usar isso, né? Muitas coisas eu aprendi a usar, mas algumas eu soube que tinha, mas não sabia usar. Quando eu fui para o dínamo, aí eu dei partida, botei a primeira e saí. O dínamo, para mim, ele foi assim uma virada de chave tão significativa que eu ressignifiquei toda a minha vida profissional depois do dínamo. Peraí. Né? Você não pode passar batida assim tão simples. O dínamo foi tão importante que você ressignificou toda a sua vida profissional, é isso? Exatamente. Caraca, o que acontece? Toda a minha caminhada profissional foi sempre, como eu falei, dentro das franqueadoras, né, de food service. E eu tinha na minha cabeça que eu precisava alcançar o nível de diretor de operações de uma franqueadora.
Esse era meu objetivo. Então todo o meu trabalho era pautado nisso, né? Quando eu voltei do Dínamo, eu voltei do Dínamo para uma reunião com a diretoria. E lá estava meu diretor de operações. Eu modelava aquele cara, né? Eu queria ser aquele cara. Com as coisas que eu internalizei, que eu vivi no Dínamo, e da maneira que eu saí do Dínamo, eu cheguei nessa reunião e olhei para aquele cara e falei, eu não quero ser esse cara. Não é isso que eu quero. E aí eu comecei a perceber que toda a minha trajetória tinha um objetivo equivocado. Eu estava mirando num alvo que, na verdade, não é o que eu queria. Para mim, eu queria me fazer bem, eu queria fazer eu me sentir realizado. Não era aquilo, né? Eu não concordava com as atitudes e posturas que eu teria que adotar para estar ali naquela posição, né? Eu entendi tudo isso e uma coisa que é fundamental nos treinamentos é que a gente passa a saber estabelecer as prioridades na nossa vida, né? E aquele objetivo que eu tinha traçado, ele estava conflitante com as minhas prioridades. Perfeito. E foi aí que eu comecei a entrar num processo de me desvencilhar disso, né? De fazer realmente o que eu achava que tinha que fazer. Isso, e o que iria me dar prazer de fazer. Uma carreira que esteja dentro das prioridades de vida sua, dos seus princípios e valores. Exatamente, exatamente. Perfeito. Então, isso vem mudando dos treinamentos para cá e continua mudando. Ah, você vê, eu fiz 50 anos esse mês. Eita, Tô eu e meu filho. Tô eu e meu filho de 29 anos aprendendo a fazer tatuagem, pô. Sempre é uma hora para se aprender tudo. E eu tô adorando, eu tô achando a coisa mais legal do mundo. Se de repente eu virar um tatuador aí do cacete ou não, né? E eu puder viver disso, eu vou viver feliz, pô. O importante é o quê? Né? É ser feliz, né? É ser feliz. Exatamente. O importante é isso. A gente tem que... são essas prioridades que a gente aprende a estabelecer com os treinamentos, né? Com os treinamentos, com o nosso desenvolvimento, né? Quando a gente começa a conhecer a gente mesmo, né? Então, quando você começa a conhecer você mesmo, você começa a entender o que te faz feliz. Que bacana. Quais os preços que você está disposto a pagar. E quanto você já pagou para ficar num lugar onde não era para estar? Quanto já paguei. Exatamente. Não quero não mais pagar não. Eu vou fazer o que eu quiser fazer. Isso. Né? Isso. Eu já paguei um preço muito alto. 50 anos. Não, eu estou nos treinamentos há quantos anos? Nem sei. Sei lá, vamos dizer que eu fiquei 40 e... 7 anos, mais ou menos. Então, 43 anos aí fazendo o que os outros queriam. Porque uma das coisas, das armadilhas que eu percebi é a seguinte, as pessoas começam a falar, nossa, o Ryoshi é isso. Nossa, o Ryoshi é aquilo. E você começa a se apropriar dessas coisas que as pessoas falam. Disseram, e daqui a pouco você está se moldando. Né? Isso, e daqui a pouco você está se moldando de acordo com o que as pessoas querem que você seja. É isso, cara. Aí você se despersonaliza. Quando você percebe, você perde. Você acaba tendo que redescobrir quem você é. Nossa, olha. Que é o que acontece nos treinamentos, né? Você redescobre, na verdade, quem você é. E no Dínamo você fez isso, né? No Dínamo. O Dínamo pra mim foi uma porrada na cara. Que legal. Né? Eu adoro. No bom sentido, né? Adoro. No bom sentido. No bom sentido, exatamente. E o que foi o Dínamo para Selma? Que fez essa mudança que fez o Ryoshi, eu quero fazer esses treinamentos, né? O que foi o Dínamo para Selma? Aproveitando que está quase acabando. Oi, assim, eu sempre fui uma pessoa muito instintiva, muito autêntica, muito... todo mundo vê na minha cara como eu estou naquele momento. Sempre foi assim. Quem me conhece há mais tempo sabe que é assim. E o Dínamo
eu voltei assim numa força tão grande que eu percebi que eu podia ter equilíbrio. Alguém pode ouvir isso aí e pensar assim, nossa, que mudança. Para mim, eu sofria com esse meu jeito, instintiva demais, sem controle, falava o que queria na hora que queria. E o Dínamo me mostrou que existe uma Selma equilibrada, uma Selma que pode ponderar, que pode pensar antes de agir. E o Dínamo me mostrou muito isso, assim. E eu hoje sou uma pessoa muito mais equilibrada. Em outros treinamentos eu veio me confirmando isso também. O Avatar foi um deles, né? Uhum. E eu fiquei muito feliz quando eu consegui agir de uma forma que rotineiramente eu não agiria. E foi o Dínamo que me mostrou isso numa atividade específica do Dínamo. Sim. Então, para mim, foi uma virada de chave muito grande, foi uma conquista muito grande, porque eu sempre trabalhei em equipe, meu trabalho sempre foi em equipe, sempre liderei pessoas, sempre tive 20, 10 pessoas ao meu comando. E eu sofria com isso, com esse meu jeito, né? E fazia as pessoas sofrerem também. Então, foi o meu ganho, foi aí. Então, o que o Dínamo ajudou você na sua carreira, no seu trabalho, na sua profissão? Na minha carreira, eu passei a ser uma pessoa mais planejada, mais organizada, mais ponderada, mais ouvinte do que atuante. Comecei a delegar mais, esperar o tempo das pessoas, porque antes era o meu tempo, não era o tempo das pessoas. Então, isso me manteve mais equilibrada. E as pessoas no meu trabalho perceberam isso. E qual o resultado que essa mudança trouxe para você? Uma equipe mais coesa. Uma equipe mais coesa, mais homogênea. As pessoas se aproximaram mais de mim. Claro que os resultados mesmo numéricos vêm depois disso, né? Porque você passa a ser uma pessoa mais comunicativa, as pessoas se aproximam mais de você. Né? Não era que eu era malquista no meu trabalho, tanto não é, porque todas as empresas que eu já passei, eu fiquei 9 anos, 7 anos, sempre liderei pessoas, fui subordinada também, sou subordinada também, mas faltava alguma coisa, e faltava isso, a minha parte ponderada, a minha parte ouvinte, sabe? Menos atuante, mais ouvinte, deixar o outro se demonstrar também e dar oportunidade para o outro. E não assumir tudo fazendo sozinha, porque eu queria que fizesse bem feito, então a minha certeza não, se eu não estiver olhando, se eu não fizer, não sai bem feito. Então eu tirava a oportunidade dos outros, né, também. E meu trabalho, assim, fluiu muito. Então, para os dois, o Dínamo foi direto no trabalho, né? Mas certamente também influenciou nas mudanças de casa, no relacionamento e tudo mais. Vocês fizeram Viagem, Dínamo, Hellenius, Spartan, Avatar, Practitioner, Master, um monte de outros treinamentos. E esse ano vocês fizeram a Origem. Depois de ter feito todos os treinamentos. O que foi a Origem para vocês? Ou o que é a Origem para vocês? Olha, eu vou te dizer que a Origem para mim foi um treinamento, a viagem foi um treinamento. E a Origem, por mais que ela esteja pautada e feita dentro dos moldes da viagem, ela foi outro treinamento. Porque eu fui pro treinamento, a viagem, cru. Né? Uma pedra bruta, né? Quando eu fui para a Origem, eu fui muito mais aberto, muito mais receptivo a tudo aquilo que talvez eu não tivesse entendido, não tivesse captado, não tivesse internalizado na viagem. Então foi outro treinamento, foram outras percepções, foram outras descobertas, né? E eu acho que se eu fizer de novo, eu vou ter outras descobertas e outras percepções. Qual ganho você teve na Origem? Ganho concreto. Um ganho concreto? Eu fiquei mais ainda... Eu consegui melhorar mais ainda a minha sensibilidade. E, depois de ter feito o Dínamo,
e feito a origem, na origem eu reforcei um conceito que eu internalizei no Dínamo, que é o seguinte: eu não dependo de ninguém. Eu não dependo da Selma, eu não dependo de uma empresa que me contrate para que eu tenha trabalho, para que eu sobreviva. Não, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que eu me disponha a fazer, eu sou capaz de fazer e eu vou fazer bem feito. Então, assim, isso te dá uma liberdade tão grande que você passa a não depender de ninguém. E não é, eu não digo assim, não depender de ninguém no sentido de que eu não preciso de ninguém. Não. Você vai poder estabelecer relações saudáveis. Você não vai precisar estabelecer relações nocivas porque você depende de alguma coisa. Não. Eu sou livre para ter as relações que eu quiser ter, com as pessoas que eu quiser ter, fazendo as coisas que eu quero fazer e que eu acho que valem a pena ser feitas. Então, isso é uma coisa que as pessoas, se elas tivessem um pouquinho do gosto dessa liberdade, elas iam entender o quão valioso é o desenvolvimento pessoal, você se conhecer e conseguir entender esse tipo de liberdade. Que legal, Desenvolvimento pessoal não é para doido, né? Para a gente não ficar doido. E para a gente não ficar, é. E o que foi a origem para você, Selma? Nossa, Amy, a origem, em primeiro lugar, eu falo que foi um presente. Foi um presente porque, é como o Rioshi falou, a gente já vem num processo de desenvolvimento, então você se permite mais. E o maior ganho para mim na origem foi entender realmente o meu lugar, o meu posicionamento na minha vida familiar, na minha vida com meus irmãos, compreender isso. Por mais que a gente tenha visto isso em PNL, né, o posicionamento que você fala isso em PNL, cada membro da família tem uma posição, tem uma função, e eu entendi o meu lugar. E eu tive um putz muito grande assim na origem, porque a abordagem é realmente feita para isso, né? A abordagem da origem, por mais que seja muito parecida com a viagem, mas a abordagem, o foco é diferente, você vai com outro olhar. E eu tive um resultado assim muito grande nisso, porque eu entendi o meu lugar é de filha, não é de mãe da minha mãe, não é de mãe da minha irmã, não é de coitadinha porque eu não sou a caçula. E isso para mim ninguém tira, ele. Esse presente é meu e eu me apropriei dele e cada dia eu tiro mais frutos dele. E se tivesse que fazer de novo, eu faria de novo. E eu amei. Foi assim maravilhoso. Por mais que tinha feito Spartans, que também é voltado para a relação familiar, né, parental, mas a origem tem um sabor diferente. Que bom. É muito gostoso. Que vocês tenham tirado tanto proveito. E lembrando sempre, né? O desenvolvimento pessoal é um processo. A gente quer uma mudança. Eu quero ter relações saudáveis daqui para frente. Em uma sessão a pessoa quer ter relações saudáveis, né? Cara, você tem que construir isso. É suado, né? O pessoal quer milagre, quer um comprimido. Eu estou ansioso, quero um comprimido. Eu estou depressivo, quero um comprimido. Ei, vamos trabalhar, atitude, vamos mudar os comportamentos. Não é? Senão, esse milagre não vai acontecer. O milagre está com a gente, no trabalho, no esforço diário. Né? Primeiro é a consciência de que você merece, né? Você tendo a consciência de que você merece é o grande passo. Exatamente. Né? E não tem dinheiro no mundo que pague isso, Amy. Todo o valor financeiro de investimento, eu nem lembro, eu nem faço conta disso e não faço nem... Você sabe disso que eu sou fã de carteirinha e olha que antes eu não tinha nem conhecimento de desenvolvimento pessoal, PNL, não sabia nem o que era. Então se eu tivesse que fazer tudo de novo, pagar tudo de novo, eu pagaria, porque o que é bom realmente não tem preço. Estou ansiosa pelo tsunami, tá? Fica aí, hashtag fica a dica. Que bom. Uma coisa que é importante também, a gente fala assim, pessoas que talvez estejam assistindo ou vão assistir essa live e pensam, mas então esse pessoal é santo, né? Esse pessoal não briga, esse pessoal não discute.
A gente briga sim, a gente discute sim, só que consciente do que a gente está fazendo, né? Você falou de relações saudáveis, né? A gente começa a construir relações saudáveis, mas tem que aprender, a gente aprende a abrir mão e deixar aí relações tóxicas, né? E isso é um grande aprendizado para a gente, porque às vezes a gente fica se prendendo em relações pessoais, relações de trabalho, e fica preso. E a gente mesmo é que se aprisiona, né? Não dá um passo para frente, porque fica preso com isso. E até nisso, os treinamentos melhorou muito na minha vida a minha relação social. Porque por mais sociável que eu seja, quem me conhece sabe que eu sou extrovertida, onde eu chego faço amizade, converso, mas eu sempre fui uma pessoa muito seleta. Minha alegria era minha casa, meu marido, meus filhos, minha sogra, então assim, meus cunhados aqui em casa. Minha vida social fora da minha casa era muito, muito restrita. E os treinamentos me trouxeram presentes para a minha vida. Você sabe disso. Eu conheci quantas pessoas aí dentro que eu trago para a minha vida, que eu amo, que eu gosto, que a gente briga, mas a gente se ama igual irmão. Então, assim, isso para mim ninguém tira. Foi muito grande. E um dos dados da longevidade de uma vida feliz é a amizade. E a gente vai se encantonando, vai não tendo amizade, a gente cresce, não sabe, e ficar sozinho é um grande indicador de depressão, de ansiedade, de tristeza e de pouca vida, né? Eu quero agradecer a vocês imensamente por terem participado dessa live. Já acabou? Tá? Você sabe que a gente te ama, gratidão por você existir nas nossas vidas, que Deus proteja você por muitos anos, que você continue a sua missão de vida, porque é um trabalho que você tem, você é remunerado para isso, mas você entrega muito mais do que o seu trabalho, você sabe disso. Tu é chato pra caramba aí, às vezes, mas eu te amo. Aquele que conserta é chato, né? Porque não deixa a gente fazer tudo. Mas aquele que conserta, só conserta quem quer e quem vê que tem conserto. E quem ele ama também. Contando um pouquinho da historinha da prova social, do que um autoconhecimento, um treinamento de autoconhecimento promove mudanças na vida da gente, né? Então, Sim. Como a gente fala, mudança é um negócio tão genérico, mas que mudança isso promove? Relação com pais e mães, e muda a relação com meus filhos, relação no trabalho, eu deixo de fazer algo que não tinha nada a ver comigo e passo a fazer algo que me faz feliz. Então vocês trouxeram, agradeço muito ter aberto o coração de vocês.